Olá a todos, aqui fala Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro. E vamos a mais uma dica de hoje? Toda linguagem de programação, ela já nos fornece alguns tipos de dados para a gente trabalhar. Normalmente esses tipos são chamados de tipos primitivos. A linguagem C não é diferente. E quais são esses tipos na linguagem C? Por exemplo, se eu quero trabalhar com os números inteiros, então eu tenho o tipo int. Se eu quero trabalhar com números reais, eu tenho, por exemplo, float, que são para números reais. Se eu quero trabalhar com texto, eu tenho, por exemplo, o char, que é para caracteres. Ok, mas e se eu quiser criar tipos mais complexos? Eu preciso ficar trabalhando e criando essas várias variáveis dos tipos primitivos? A verdade é que nós conseguimos criar os nossos tipos de dados. E em C nós conseguimos fazer isso criando registros. E essa então será a nossa dica de hoje. Como trabalhar com registros, criar os nossos tipos de dados em C. Então, vamos pensar o seguinte. Você conhece aquele joguinho chamado Campo Minado? Basicamente, como que é aquele joguinho? O usuário tem que escolher uma posição para abrir, de tal forma que essa posição não seja uma bomba. A ideia é que ele consiga abrir o tabuleiro todo sem clicar sobre as bombas. Imagine se nós fôssemos desenvolver esse jogo. Aquele tabuleiro nós podemos pensar como uma matriz. Mas uma matriz de que tipo? Porque se for uma matriz de inteiro, eu só consigo guardar um número. Se for uma matriz de float, da mesma forma, eu só consigo guardar um número real. Se for uma matriz de caracteres, da mesma forma, eu só consigo guardar um caractere. E imagina que para cada posição ali daquele tabuleiro, nós precisamos saber no mínimo 3 coisas. Nós precisamos saber se é uma bomba ou não. Nós precisamos saber para cada posição se ela já foi aberta pelo usuário ou não. E, por fim, nós precisamos saber quantas bombas existem na vizinhança daquela posição. Então, nós podemos modelar o nosso tipo de dado para então criar uma matriz desse tipo. Como nós fazemos isso? Então, em C, para criar o nosso registro, nós criamos dessa forma. Typedef, perceba que a IDE vai ajudando. Typedef struct. Aqui eu abro chaves, então tudo que nós precisamos vai ficar aqui dentro. Então, o que é esse typedef struct? Nós estamos criando o nosso tipo. Entenda esse typedef struct como se fosse uma caixinha. Nós vamos colocar dentro dessa caixinha todos os tipos primitivos que nós precisaremos. E por fim, aqui nós vamos dar um nome para essa caixinha. Que nome que nós podemos dar? Vou chamar de célula, que vai representar então cada posição do nosso tabuleiro ou cada caixinha. E aí, como eu mencionei, nós precisamos saber se cada posição é uma bomba. Nós podemos fazer isso com um inteiro. Se for 0, significa que não é uma bomba. Se for 1, significa que é uma bomba. Então, um inteiro resolve. Por exemplo, é bomba. O outro, nós precisamos saber se aquela posição foi aberta ou não. Muito simples, pode ser outro inteiro. Foi aberta. Se for 0, significa que a posição está fechada. Se for 1, significa que a posição foi aberta. Por fim, quanti bombas, que vai ser a quantidade de bombas que tem naquela vizinhança. Então percebam, eu criei uma caixinha, eu chamei essa caixinha de célula e dentro dessa caixinha eu coloquei 3 números inteiros que eu estou chamando de bomba, de foi aberta e de quantibombas. Está pronto o nosso tipo de dado, o nosso registro. Como que eu utilizo? Muito simples, da mesma forma como nós utilizamos os tipos primitivos. Se eu quero uma variável inteira, como que eu crio uma variável inteira? O tipo e o nome da variável, por exemplo, num. Pronto, eu criei uma variável do tipo inteiro.
Se eu quiser uma variável para caracteres, como que eu crio? O tipo e o nome dessa variável. E aí, então, se eu quiser uma variável desse meu tipo que eu acabei de criar aqui em cima. Então, o tipo, qual passa então a ser o meu tipo? O tipo que eu acabei de criar, perceba que o CodeBlocks já entende nosso tipo registro como um tipo possível. E aí nós precisamos dar um nome. Por exemplo, caixa. Pronto, nós já temos o nosso tipo de dado. Como que eu acesso o que está lá dentro agora? O nome que nós demos para nossa variável, ponto. Perceba, tudo que nós colocamos dentro da nossa caixinha aparece aqui. Então, vamos brincar um pouquinho com esse tipo de dado que nós criamos aqui. Então, vou criar aqui uma caixinha, vou chamar de C. E aí, C ponto é bomba, eu vou dizer que não é bomba. C ponto foi aberta, eu vou dizer que não, essa posição não foi aberta. C ponto quantibombas, eu vou dizer que aqui nós temos duas bombas vizinhas, por exemplo. Só que eu quero outra. Eu vou criar aqui uma outra célula chamada X. E aí, para esta, se x ponto é bomba, eu vou dizer que sim, é uma bomba. X ponto foi aberta? Sim, eu vou dizer que foi aberta. E x ponto quantas bombas? Eu vou dizer que não tem nenhuma bomba aqui na vizinhança. E aí, então, eu posso ir fazendo as funções e procedimentos para trabalhar com esse tipo de dado. Por exemplo, como que eu vou fazendo essas verificações? Para o C, por exemplo, eu posso chegar aqui e fazer isso. Olha, if, quer dizer, eu vou verificar alguma coisa. O que eu quero verificar? Eu vou imprimir na tela as informações de C. Eu quero imprimir na tela quantas bombas vizinhas C possui. Então, eu posso fazer algumas verificações do tipo C ponto é bomba. Percebam, em C, 0 é falso. Tudo que for diferente de 0 é verdadeiro. Então, se o é bomba é 0, então significa que é falso. Aqui no else, eu posso vir e colocar um printf só para a gente testar aqui. Não é bomba. Consequentemente, se fosse 1, então é bomba, porque a verificação seria verdadeira. Pro foi aberta é a mesma ideia. C ponto foi aberta. Eu posso colocar aqui foi aberta. Se não, não foi aberta. Percebam que eu posso, então, nas funções, ir fazendo esses testes e manuseando cada posição da minha matriz. Eu não preciso das chaves, porque eu só tenho uma linha dentro de cada um. Perceba que aqui eu só estou testando o C. Vamos verificar como será essa impressão na tela. Percebam que aqui faltou um sinal de igual. Vamos acrescentar este igual aqui. Compilar novamente. Então percebam que o que ele exibiu aqui para a gente? Ele exibiu não é bomba, ele veio para o else porque eu estou testando o C. O C é bomba, tem um 0. Então, como eu mencionei, tudo que for 0 é falso.
Então, ele veio para o else, não é bomba. E ele também foi para o não foi aberta, que está aqui embaixo. Não foi aberta. Por quê? O C foi aberta também tem 0. Vamos testar então agora o X. O X é bomba e o X foi aberto. Vamos alterar o nosso código aqui então. E ao invés de testar o C, vamos testar a nossa variável X. Salvar e vamos compilar novamente. Então percebam que agora o resultado foi diferente. É bomba e foi aberta. Por quê? O é bomba tem 1. O foi aberta também tem 1. Então, quando chega aqui, o X é bomba é o valor 1. Tudo que é diferente de 0 é verdadeiro. O X foi aberta também é 1. Tudo que é diferente de 0 é verdadeiro. Então, perceba que você pode pedir para o usuário qual posição ele quer jogar. O usuário vai digitar 2 números que vai indicar linha e coluna, e nós podemos então ir naquela posição da nossa matriz, linha e coluna. Se a posição ainda não foi aberta, nós vamos lá e setamos ou alteramos esta posição para 1. Então, vai indicar que aquela posição já foi aberta. E aí nós verificamos. Se aquela posição tem 1 no elemento é bomba, então significa que o usuário acabou de abrir uma bomba e ele perdeu. Então percebam, é muito simples trabalhar com o nosso tipo de dado. Percebam que esse nome você pode dar o nome que você quiser, após a chave de fechamento e antes do ponto e vírgula. Aqui dentro você pode colocar tipos inteiro, float, char, que são para trabalhar com caracteres, e quantos você quiser. Você pode fazendo uma lista que é adicionando os tipos que você precisar. E como que você acessa? Eu poderia, por exemplo, ter aqui, eu vou guardar um nome. Poderia ter um vetor de caracteres, nada impede. Podemos criar o nosso tipo com todos os tipos primitivos que nós vamos precisar e então ir trabalhando com funções e procedimentos para manusear esse tipo. Se você não assistiu os vídeos onde eu falo sobre função e procedimento, eu vou deixar o link aqui abaixo. Corre lá e assista. Perceba então, é muito simples trabalhar com o nosso tipo de dado e facilita. Imagina que se você fosse resolver o campo minado, se você fosse criar uma matriz ou um vetor para armazenar qual posição é uma bomba, se você fosse criar uma matriz para ficar identificando qual posição vai aberta e qual posição está fechada, e uma outra matriz para indicar quantas bombas existem na vizinhança de cada posição, perceba que vai ficando muito mais complexo gerenciar todas essas estruturas de dados. Enquanto aqui nós podemos ter apenas uma matriz. Como nós criaríamos uma matriz? Qual é o nosso tipo? Célula. Nós podemos então vir aqui na nossa função principal, ou poderia ser uma variável global, mas vamos criar ela aqui na nossa função principal. Qual é o nosso tipo? Célula. Qual nome nós vamos dar? Pode ser, por exemplo, tabuleiro. E aqui, então, eu digo o tamanho. Então, agora eu tenho uma matriz 10 por 10 desse tipo célula. E cada posição, tabuleiro é o nome da minha variável. Cada posição, por exemplo, a posição 0, 0. Eu tenho os elementos que eu coloquei. Percebam que o nome já até apareceu aqui dentro. Então, eu posso ir alterando ou verificando cada elemento, cada número inteiro que eu tenho, e aí implementando as minhas funções para fazer o jogo funcionar. Então, esta foi a dica de hoje. Se você não curtiu o nosso canal, curta nosso canal, dá um joinha aí no vídeo, isso ajuda ao YouTube a divulgar mais os nossos vídeos. Compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais, faça com que esse conhecimento chegue a um número maior de pessoas. Um grande abraço, boa programação a todos e até a próxima dica.